Oi pessoal, mais um vídeo pro canal Dose de História. Antes da gente começar o terceiro episódio com a história de Paulo de Tarso, aqui um pedido a vocês: se inscrevam no canal Dose de História, deixem um joinha, apertem o sininho das notificações e principalmente deixem comentários para eu saber o que vocês estão achando do conteúdo, tá? Ajuda muito, pessoal. Então, pessoal, nesse terceiro vídeo, antes da gente começar a conversar sobre o tema central desse episódio, as cartas e os documentos paulinos, eu acho importante a gente retomar brevemente o que foi discutido até agora para quem está chegando nesse episódio entender o que a gente conversou. Então vamos lá. No primeiro vídeo, pessoal, eu havia trazido para vocês a contextualização de Paulo de Tarso dentro do seu círculo de convivência social, política e religiosa, para a gente compreender qual a formação que originou Paulo de Tarso e quais as raízes, até mesmo biográficas, que fizeram a mentalidade de Paulo de Tarso ser do jeito que é, vamos dizer assim. No segundo, pessoal, eu trouxe para vocês uma, uma reflexão a partir da narrativa da conversão de Paulo de Tarso em Damasco, que todos nós temos notícia, só que eu procurei trazer para vocês os elementos que fizeram com que essa conversão de Paulo e essa narrativa fossem interpretados como uma transformação da mentalidade paulina, principalmente em relação à interpretação que Paulo de Tarso faz sobre Jesus como Messias e como essa nova interpretação contribuiu para a mudança de interpretação religiosa que Paulo tinha, até mesmo do próprio judaísmo. Agora, no terceiro vídeo, pessoal, eu vou discutir um pouquinho com vocês de forma sucinta o papel desempenhado pelas cartas de Paulo, fundamentalmente a carta aos Coríntios, aos Romanos e aos Filipenses, como uma interpretação do pensamento de Paulo e como ela foi utilizada na construção de uma tradição vinculada a ele. E ainda nesse vídeo, pessoal, eu vou tentar discutir com vocês brevemente a questão das cartas que são atribuídas a ele, mas que hoje os estudos que vêm sendo desenvolvidos pelos especialistas na exegese bíblica, eles já estão
certo de alguns textos atribuídos a ele terem sido elaborados por seus colaboradores e discípulos, e até mesmo algumas dessas cartas, como por exemplo as cartas pastorais, as cartas a Timóteo, entre outros, serem consequência do pensamento dele e terem influência dele, mas não sendo propriamente da caneta dele, vamos dizer assim. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente escuta nas missas principalmente, ou nos cultos, a utilização das cartas aos Coríntios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, por exemplo, nós não temos ideia de que essas cartas representam um período que as primeiras comunidades vinculadas a Paulo, que aqui nós vamos chamar de primeiras comunidades cristãs, mesmo sem, na essência, como eu disse para vocês no outro vídeo, que Paulo não queria fundar uma nova religião, queria simplesmente colocar a representação de Jesus como Messias e atribuir o título de Cristo a Jesus de Nazaré. Mas aqui a gente vai falar de primeiras comunidades cristãs para facilitar a nossa conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Bom, essas cartas, pessoal, representam e descrevem, de certa maneira, as dificuldades que Paulo de Tarso enfrenta a partir dos anos 50 depois de Cristo, porque a gente está falando de um contexto extremamente conflituoso e tenso que Paulo de Tarso presenciou e teve que conviver pelo fato do seguinte: à medida que ocorre a ressurreição de Cristo, pela narrativa evangélica eu estou me seguindo, tá, pessoal? À medida que acontece a ressurreição de Cristo e os apóstolos começam a definir os destinos da continuidade da divulgação dos valores de Jesus, vamos dizer assim, Paulo de Tarso, ele, por não ter tido contato pessoal com Jesus e ter tido notícias da biografia e da herança deixada por Jesus, nesse período de 50, mais ou menos depois de Cristo, ele estava passando por uma série de tensões, principalmente ligadas a alguns discípulos, como Pedro, por exemplo, e Lucas,
que esses três tinham visões diferentes de como se devia divulgar essa mensagem atrelada a Jesus. E Paulo de Tarso, nesse momento, decide estabelecer uma missão independente deles e sair da região de Antioquia, na Ásia Menor, e segue para a Grécia, para a região de Coríntios. Então, o que essa carta representa, pessoal? O que essa carta nos diz, né? Não representa, nos diz. O texto em si procura descrever a chegada de Paulo de Tarso nessa região e a intenção dele em construir, em elaborar uma comunidade que se baseasse nos valores de Cristo. Mas que valores são esses, né? De Cristo como Messias e como portador da mensagem de Deus, vamos dizer assim. Só que as cartas aos Coríntios, pessoal, exploram muito bem a diversidade social que Paulo encontrou durante sua estada na cidade e as relações sociais que ele procurou estabelecer e as orientações morais que estão presentes nessas cartas, né? Porque é um conjunto de 3 ou 4 que não necessariamente foram escritos no contexto único e foram unidas depois em um conjunto unitário. Mas se vocês quiserem, depois eu exploro melhor isso. O que eu quero dizer, pessoal, é que a carta aos Coríntios, a carta aos Filipenses e a carta aos Romanos, propriamente dito, representam diferentes períodos e diferentes circunstâncias encontradas por Paulo na divulgação da visão dele da importância de Jesus como Messias. Cada uma das cartas é dirigida a uma questão, a um elemento ou algum problema que ele orienta a se resolver. Quem quiser ler propriamente dito esses documentos, eu recomendo quem tiver a possibilidade da leitura da Bíblia de Jerusalém, que existem várias orientações de leitura com relação a essas fontes históricas, ok, pessoal? Mas essas cartas se desenvolvem a partir de elementos que possibilitam a estruturação e a organização, de certa maneira, dos princípios que vão aos poucos elaborando uma memória de Jesus que mesmo Paulo de Tarso não tendo contato pessoal com Jesus, ele
aos poucos consegue elaborar uma interpretação de Jesus como Messias que vai fundamentar todo a utilização das cartas na tradição cristã. Mas e as outras que eu disse para vocês no começo do vídeo, né? Que a teologia, o estudo bíblico, não considera como sendo documentos propriamente produzidos por Paulo. No caso, as cartas pastorais e as cartas de Timóteo, por exemplo, e Tessalonicenses. Essas cartas, pessoal, os especialistas consideram hoje como uma continuidade do pensamento de Paulo e, de certa maneira, as peças fundamentais para transformação de Paulo de Tarso de uma figura que provocava conflito para alguém capaz de transmitir e conservar uma tradição vinculada à figura de Cristo e ressignificação de seus valores. O que eu quero dizer? Que essas cartas servem, as cartas que não são atribuídas a ele, serviram de certa maneira, como eu disse, como um meio de continuidade e conservação daquilo que ele estava elaborando durante suas viagens, principalmente na parte final de sua vida, que ele vai para região da cidade grega de Éfeso, onde ele consegue um conjunto de apoiadores e colaboradores que contribuem para a construção dessa idealização dele como modelo teológico e cristológico, fundamentalmente dito, porque cristológico no sentido de, através dele, se constitui uma memória diferente de Jesus e de seus valores. Tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida, no último vídeo, pessoal, eu vou tentar fazer um gancho com tudo isso que a gente falou hoje e como a igreja cristã, não só a católica, utiliza a figura de Paulo como um dos fundamentos para consolidação da teologia, como a história tem visto ele como personagem importante na elaboração dessa tradição cristã. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.